Senhor, sempre o louvarei. Todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. De novo, minha alma canta ao Senhor, sempre lhe louvarei. Diminui só um pouquinho. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Está alto aqui. Aleluias. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem pode repetir esse último? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa manhã. Natal, Senhor. Alegria para muitos, solidão para outros, Senhor. Celebração para muitos, choro para muitos, de saudade, de perdas. Mas acima de tudo, Senhor, celebramos o teu nascimento. E hoje eu te peço, Senhor, que o Espírito tão falado de Natal venha nesse lugar. O Espírito verdadeiro do Natal, o Espírito do Senhor, que habita nesse lugar, tem agora liberdade, Senhor, atingindo corações através da palavra, Senhor amado, e usando aquele que fala como instrumento vivo do teu poder, do teu amor, que para seja tudo isso, para a tua glória, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de sentar, dá um glória a Deus. Aleluias. Agora pode sentar, deixa eu ver como está. Aleluias. Isaías 9:2. Quem já foi no shopping? Quem já foi ao shopping esse fim de ano aí? Poucos foram. Quem não foi? Ontem eu tive chance de ir ao shopping e fiz uma coisa interessante. Fui sem celular. Quando você quiser observar as coisas, você tem que deixar o celular. Falei, Maria, vou sem celular. E ali sentei. E ali vi tantas coisas, né, interessantes do que representa o Natal no coração de cada uma das pessoas. Eu vi Papai Noel, eu vi presépios, eu vi tantas coisas ali naquele local. Vi maridos como eu que ficam sentados esperando que as esposas... Não, mas ontem ela não fez não. Mas vi maridos como esse sentados ali, sem celular, eu pude observá-los. Eles agora, além de ficarem sentados, eles têm o celular para ficar. Então, já é um consolo para eles ficar olhando aquele celular durante horas e horas. Enquanto as mulheres se divertem no shopping center, comprando e gastando o dinheirinho do pobre coitado. É ou não é? E muitas vezes saio do shopping e chego em igrejas e converso com muitos crentes. E crentes vêm muitas vezes fazer perguntas para mim sobre essa ocasião. Eles perguntam, mas pastor, quem garante que é em dezembro? Eu falo para eles, ninguém garante que foi em dezembro que ele nasceu.
Mas pastor, será que a gente pode usar árvore? Será que a gente não pode usar árvore? Meu Deus, será que eu posso botar um presépio? Será que eu não posso botar... Eu posso ou não posso botar? Meu Deus do céu, será que eu posso fazer amigo oculto? Se eu não posso fazer amigo oculto, mas que terror esse Natal! Essas perguntas, amados irmãos, são menores. Há uma pergunta única nesse Natal. Talvez seja a pergunta mais importante do universo. Quem é esse menino? Quem é esse que nasceu naquela manjedoura? Isso sim é a pergunta em que precisamos refletir durante esse Natal. Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Muitos ao longo dos anos responderam de forma diferente e suas vidas foram impactadas por isso. Muitos são indiferentes a quem é aquela criança e se deixam distrair pelo momento festivo do Natal, e não sou contra isso, no momento festivo, mas devemos saber e estar conscientes de quem é essa criança, como ela impacta as nossas vidas e como nós precisamos nos posicionar diante dela. Numa dessas saídas, eu estava perguntando, de vez em quando eu converso com Deus, eu digo, Senhor, de novo Natal, vou pregar o quê? Todo ano eu prego alguma coisa sobre Natal, já começou a ficar cansativo. Quem é esse? Ele falou assim, quem é esse? Quem é esse menino? Vem no meu coração. E a partir daí comecei a pensar nisso. Quem é esse menino para cada um de nós? Isso hoje vamos responder aqui, e se Deus quiser, vamos nos posicionar adequadamente diante desse menino, para depois sim, celebrar a presença dele nesse lugar, e celebrar esse momento tão lindo da sociedade, que é o Natal. Amém? Vamos entrar então de novo vamos entrar então, agora. Vamos entrar nesse contexto aqui de Isaías 9. O povo estava sem esperança. O povo estava sob jugo do inimigo. E a partir dali, o profeta Isaías vem e traz a grande profecia. Aqueles que achavam que não dava mais nada certo, encontram agora a palavra do profeta, dizendo daquilo que ainda iria acontecer com aquele povo, dizendo a eles que aquele momento de trevas que eles estavam vivendo iria passar. Veja como é colocado, veja comigo no 2, o povo que andava em trevas viu o quê? E as crianças falaram aqui, deixa a nossa luz o quê? Deixa a luz brilhar, aleluias. O povo que andava em trevas viu luz, ou seja, diante daquela luz vem a esperança. Jesus Cristo é a esperança. Diga, Jesus Cristo é a esperança desse mundo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa luz. Eu sou a luz do mundo, e quando eu subir, vós sois a luz do mundo. Aleluia. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, a primeira coisa que Isaías fala de luz e esperança. Depois ele diz no 3, tens multiplicado esse povo, e a alegria lhe aumentasse. Alegrar, diante dele vem alegria. Terceiro, luz, esperança, alegria. O povo será multiplicado, o povo vai crescer. Aquele povo que parece que será destruído no exílio, na mão dos seus opressores, há uma promessa aqui que esse povo vai crescer e que eles vão se alegrar. Como quem? Como se alegram na ceifa, quando há... Eu gosto dela, mas é que me distrai quando ela fica fazendo assim. Ela pode sentar, ela pode até falar, mas ficar assim, ela me distrai. Onde é que eu estava? Na ceifa.
Então, na agricultura, os agricultores pulam de alegria quando eles têm uma ceifa maravilhosa. E, além disso, ele compara não só com a agricultura, mas como exultam também quando reparte os despojos. Quando vêm de uma guerra, chegam de uma guerra, os soldados vêm cheios de alegria, repartindo os despojos que eles ganharam dos seus inimigos. Mais ainda, luz, esperança, alegria, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles. Fala de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui está falando do jugo que foi, esse jugo que está sobre esse povo. O jugo daquele povo sobre eles, que estava escravizando eles, ele vai quebrar, aleluias, a vara que eles feriam os ombros, o cetro do seu opressor, ele vai quebrar, como foi no dia dos midianitas, quando o profeta, quando Gideão acabou com os midianitas. 6, quem fará tudo isso? Quem será aquele que vai mudar o quadro? Quem será aquele que vai mudar a crise que você está passando? Quem será aquele que vai vencer o medo que está querendo te consumir? Quem é aquele que vai começar tudo de novo? Quem é aquele que vai quebrar o jugo do pecado sobre a tua vida? Quem é aquele que vai quebrar a culpa sobre a tua vida? Quem é aquele que vai devolver a alegria ao teu coração? Quem é esse? Disse Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aleluia. Ele está dizendo: virá um menino. O menino vai ser dado a cada um de nós. E por isso João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse menino vem libertar, mas o governo está sobre os seus ombros. Esse menino é mais do que um menino. Esse menino é o Rei dos Reis. Aleluias. E o seu nome estará acima de todo o nome. Aleluias. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Toda a sabedoria de Deus, todos os tesouros de conhecimento e sabedoria estarão sobre este menino. Ele será o Deus forte. Ele fará todo tipo de milagre. Não haverá nenhum poder que possa resisti-lo, nem mesmo o poder da morte. Ele vai ressuscitar mortos. Ele mesmo vai vencer a própria morte. Ele é o próprio El Shaddai encarnado nos nossos dias. Aleluias. Ele é o Pai da eternidade. Ele vem trazer uma nova criação. Vocês ainda são filhos de Adão, está dizendo Isaías aqui, mas virá uma nova criação, e essa nova criação em que ele será o primogênito jamais será destruída. Ele está te preparando, Ele está me preparando, não para viver mais 30 anos, você chegar aos 100 e pouco, não, Ele está me preparando para viver a eternidade. Pai da eternidade e príncipe da paz. O que mais se precisa nesse mundo tanto cheio de confusão, ruído, guerras, é paz. O que mais você precisa dentro de você é a paz. E Ele veio para trazer essa paz. Ele veio para reconciliar você a Deus, Deus a você. Há uma paz. Eu já não temo mais o meu Deus. Ele é o meu Abba Pai, porque esse menino veio ao mundo. E quando eu tenho paz com Deus, eu tenho paz comigo mesmo. E se eu tenho paz comigo mesmo e com Deus, eu posso gradativamente ter paz cada vez maior com aqueles que me cercam. Eu
te pergunto, hoje você tem paz no teu coração? Pois o menino que nasceu trouxe essa paz para você. E ele continua, para que se aumente o seu governo. O seu reino vai se expandir. Hoje vocês só olham para crises. Hoje vocês só olham para os problemas. Hoje vocês só olham para o poder do inimigo. Mas esse governo, esse reino, vai cada vez se expandir. E vem a paz sem fim com ele sobre o trono de Davi. Os filhos dele terão paz sem fim. O seu reino jamais terá fim. O seu reino é eterno. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluias. Esse reino e esse governo vai ser estabelecido de forma firme, juízo e justiça, a própria justiça, não dos homens, que pode ser corrompida, mas a justiça do próprio Deus, Deus de equidade. Ele reina e vai reinar através desse menino, e desde agora, para sempre, profetizava o amado irmão Isaías, e ele diz mais: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor fará. Está escrito, Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Nada poderá impedir que esse menino venha e que esse menino realize tudo aquilo que aqui está escrito pelo Isaías. Aleluia. Diga, Deus não é homem para... Aleluias, ele cumprirá a sua palavra, não ficará um pingo do i sem se cumprir. Aleluias, dá um glória a Deus por isso. Veja, 700 anos, centenas de anos antes da vinda de Cristo, Isaías estava fazendo profecias como essa. Se você pegar 40, ele profetiza sobre João Batista que vem antes. Se você pegar o capítulo 53, você vai ver que ele mostra um quadro daquilo que foi a crucificação de Jesus Cristo. A profecia do menino aqui está. E Deus diz, eu vou cumprir essa palavra. E a palavra se cumpre. Centenas de anos depois. E eu vou fazer uma passada rápida com vocês. Vamos estudar o livro de Lucas em 20 minutos? Lucas 1. Lucas é aquele que, o doutor que fez um estudo, ele não viveu com Jesus, mas ele fez um levantamento, um estudo, inspirado pelo Espírito Santo. Colocou em ordem tudo aquilo que aconteceu, para que a gente pudesse hoje estudar. Lucas 1, 31. Aqui começa com, a palavra começa a se cumprir. A profecia de 700 anos atrás começa a se cumprir. Vem um anúncio para Maria, a virgem. Em Isaías 7,14, a profecia é que o Deus Emanuel virá através de uma virgem. No 27 diz, a uma virgem desposada. Venha no 31, eis que, todos juntos, conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás? Eis o menino vindo. Este será grande, será chamado o quê? Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha aí a profecia se cumprindo. Ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E aí vem, logo depois, descerá sobre ti. Como é que eu vou ter? Se eu sou virgem, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aqui, então, começa a se cumprir. A concepção da criança está aqui. 9 meses depois, vemos no capítulo 2, essa criança nascendo. 2, 4, eles estavam indo. 4, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, para a cidade chamada de Belém, a fim de alistar-se. 6, estando eles ali, aconteceu completamente os seus dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, como o Marcos Felipe orou ainda há pouco, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém?
Veja esse menino, 700 anos, anunciado a Maria, e agora esse que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai nascer num lugar desprezado, vai nascer num lugar que não é digno da glória dele. E ele vai nascer no teu coração, sabia? Ele vai nascer no teu coração, que também não é um coração digno da glória dele. Mas assim mesmo, pela graça dele, ele vem reinar, ele vem nascer dentro do teu coração. Aleluia! Não é pelo nosso merecimento, mas é pela glória dele. Satanás estava achando que ia impedir, que não havia lugar para o plano dele na vida aqui na terra, não havia lugar para ele nascer, tentou impedir de tudo que é maneira. Satanás tenta impedir que Jesus Cristo nasça nos nossos corações de todas as maneiras, mas o plano do Senhor vai ser executado. O Senhor está nascendo, vai crescer dentro do meu e do teu coração, e nada poderá impedir que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e na tua vida. E ele vem, e ele nasce. Quem é esse menino? Maria sabia, foi revelado pelo próprio Deus. Agora os anjos vêm. Quem pode ser esse menino? Não pode ser um rei nascendo dessa forma, jogado numa manjedoura. Não é digno. Não, mas os próprios anjos, que nós vimos ainda há pouco aqui, mostraram, avisaram aos pastores. Venha, 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. 10, o anjo, porém, lhe disse o quê? Vamos lá juntos, amados. Não temais, eis que vos trago o quê? Boa nova de quê? Lembra da alegria de Isaías? O que será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Cristo, o Senhor. E isto se verá como sinal. Você vai encontrar a criança na manjedoura. 14 e 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Aqueles pastores já sabem quem é esse menino, porque o próprio anjo revelou a ele. E você vai encontrá-los na manjedoura, e eles tiveram encontro, e eles o adoraram. Está escrito no capítulo 2. O tempo passa, dias passam, e o menino, conforme o ritual da época, é levado ao templo para que seja apresentado. E ali estava um Simeão, um homem de Deus, que havia recebido uma promessa do próprio Deus, que ele, antes de morrer, veria a salvação. E estava ele, foi dirigido pelo Espírito Santo ao próprio templo, e ao chegar, vê uma criança entrando com Maria, e ele já identifica que aquela ali era a salvação prometida. E então ele segura aquela criança pela mão, e a ele também é revelado quem é esse menino. E ele diz no 28, venha comigo: Simeão tomou nos braços e louvou, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo o quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Olha a luz aí, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Aleluia. Antes de sair do templo, ele tem um encontro com Ana. Ana era outra mulher de Deus que orava, e ela também identifica quem é esse menino. E ela pega aquele menino e ela profetiza, diz assim, versículo 37, que ela não deixava o templo e adorava. E no 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Então o menino tem alguns dias, e o menino agora começa a crescer em graça, e ao chegar aos 12 anos, parece que ele se perde dos pais. Os pais vão a Jerusalém, ao templo, mas parece que ele se perde. Não, ele não se perde não. Ele estava sentado, conversando com os doutores da lei, e a cada pergunta que os doutores da lei faziam a ele,
Ele respondia de uma maneira cheia de sabedoria, é claro, porque ele é um maravilhoso conselheiro. Aleluias. Toda a sabedoria está sobre ele. Veja no versículo 47. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E eu adicionaria esse versículo. E os doutores perguntavam uns aos outros: quem é esse menino? Os 18 anos se passam. Ele chega aos 30 anos de idade. E aos 30 anos de idade, ele vai cumprir a lei. E ele se aproxima de João Batista. E vai então a ser batizado. E naquele dia então, diz aqui no 3, 21 e 22, abre-se os céus, a pomba desce sobre ele, e mais uma vez a resposta vem sobre esse menino. Deus, o próprio Deus, diz com a sua palavra audível: este é o meu filho amado, o filho amado em quem me... Aleluia! Com 30 anos de idade, o Espírito Santo, que acabara de descer sobre ele, havia ungido ele para a missão que ele tem a realizar. O próprio Espírito Santo, no capítulo 4, leva ele para o deserto. Leva ele para o deserto para ser tentado. E a tentação de Satanás só podia ser essa: quem és tu? Se és filho de Deus, então o que? Transforma o que? Pedra em pão. E ele responde com a sabedoria que ele tem: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Após então essa tentação, após vencer o inimigo, após estar ciente de quem ele era, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, a palavra viva entre nós, ele começa então o seu maravilhoso ministério. Ele não pregava como eu prego, ele não pregava como os fariseus da época, ele pregava com toda a autoridade do Filho de Deus. Quem é este? É o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para me salvar, para te salvar, que veio a esse mundo como presente de Deus para a humanidade. E ele começa o seu ministério no capítulo 4. E no seu ministério, ele vai até Nazaré, o lugar onde ele cresceu. Nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, por isso chamado Nazareno. Então ele cresce ali, e ele agora diz a respeito dele mesmo. Ele agora diz: quem é esse? No versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqueles que ouviam estavam maravilhados, até que alguém levantou uma pergunta sobre quem é esse. No 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, até que alguém perguntou: não é esse o filho de José? Não enxergaram o Filho do Deus Altíssimo, enxergaram apenas o Filho do homem. E a partir dali diz a palavra que Jesus já não pôde fazer tudo aquilo que queria em Nazaré. Na verdade, ele foi rejeitado na cidade em que ele cresceu, porque aqueles que olharam para ele não reconheceram o Filho do Deus Altíssimo, não reconheceram quem era esse menino, simplesmente o chamaram filho de José. Ele então deve sair, e ele sai, e ele vai agora para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum temos uma surpresa maravilhosa. Até os demônios reconhecem quem ele é. Versículo 33, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o quê? O Santo de Deus. Aleluia. Deus falou a sua identidade. Jesus deu testemunho
da sua identidade. Até os demônios, os nazarenos não enxergaram. Até os demônios conhecem que ele é o Santo de Deus. E o ministério dele continua. E ele continua fazendo maravilhas, ele continua curando. Ele dá vista aos cegos, ele cura o ouvido daqueles que não ouvem, dos surdos. Ele faz o paralítico andar, ele faz ressurreição de pessoas. Ele expulsa demônios. E ele prega sobre o reino de Deus, ele prega sobre o amor, ele prega sobre o perdão, ele prega tudo aquilo que o Pai coloca sobre ele, e ele começa a crescer, o ministério dele começa a crescer. Um dia ele está numa tempestade, junto com seus discípulos num barco, ele dorme e vem uma tempestade grandiosa, os discípulos ficam apavorados e acordam ele. E ele, com sua autoridade, vem e faz com que os ventos cessem, as ondas cessem. E mais uma vez, Lucas 8, mais uma vez, surge a pergunta. Agora são os discípulos perguntando. Versículo 25 do capítulo 8. No finalzinho diz: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Os nazarenos não enxergaram, não reconheceram. Os discípulos estão com uma interrogação: quem é esse que faz maravilhas? Na verdade, ele é o maravilhoso conselheiro. Tudo que ele faz é maravilhoso. Quem é esse? No capítulo 8, os discípulos perguntam. No capítulo 18, pulamos, já vou acabar o livro. Ó. No capítulo 18, o próprio Jesus faz a pergunta. Eles estavam juntos, 18 a 20. Não, estou errado aqui. Acho que é 19, 18 a 20. Me perdi aqui, amados. Quem me ajuda? Alguém me ajuda? Onde está? Bom, eu sei que está em Mateus 16 também. Não, Lucas 9. Lucas 9, 18 a 20. Lucas 9, 18 a 20. Ele agora que pergunta: quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E eles respondem: um diz que é Elias, outro diz que é João Batista. Dizem que você é um profeta. E ele aí diz: sim, isso é o que eles dizem. E o que vocês dizem? E o discípulo Pedro, que estamos estudando, levanta-se e fala: tu és o Filho do Deus Altíssimo, o Cristo prometido. Aleluia. Só o Espírito Santo pode ter te revelado isso, disse Jesus a Pedro. E essa é a maior revelação de todos os tempos. Essa é a revelação que vai impactar todo mundo, todo o universo. Agora sim, vamos correr. Vamos lá para tarde. Ele continua o ministério dele até que se chega a hora. Chega a hora dele se entregar. E uma semana antes, cerca de uma semana antes, ele entra em Jerusalém, numa entrada triunfal. Aquilo que estava estabelecido, ele vem no jumentinho, para que se cumpra a palavra do Senhor, porque o Senhor vela pela sua palavra. 19:38 diz o quê? Dizendo, o povo cantava em alta voz dizendo: bendito é, vamos juntos não? 19:38, dizendo o quê? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Aleluia. O povo identifica naquele momento que ele é rei e que ele vem da parte do Senhor, que vem da parte de Deus. Mas, uma semana depois, o quadro muda para que se cumpra de novo a palavra. E é o momento agora dele se entregar por nós, dele se entregar na cruz. Vamos pular um pouquinho e vamos vê-lo diante já. Ele vai, avisa aos discípulos que ele vai se entregar
ele faz a última ceia, ele vai para o Getsêmani. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Chegam os soldados então para prendê-lo, e ele se entrega. E ele agora vai para diante do Sinédrio. Capítulo 22. E a pergunta se repete mais uma vez. Então disseram todos: logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu o quê? Acho que eu estou correndo demais. Vocês estão comigo? Não. 22:70. 22:70. Então disseram todos. Ele agora está diante do Sinédrio. Ele já agora começou a ser julgado. Lá vem a sentença sobre ele. E qual é o motivo que ele vai ser condenado? Tu és o Filho de Deus? E ele diz: vós os dissestes. E eles aí dizem: isso é blasfêmia, aí não sei o que. E aí mandam ele para Pilatos. 23:3. E de novo vem a pergunta de Pilatos a ele: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o quê? Tu o dizes. E aí sabemos que ele foi condenado e ele é crucificado. E mesmo crucificado, vem sobre eles aqueles que zombam da realidade, aqueles que zombam da declaração que Jesus é o Filho de Deus e veio salvar esse mundo. Veja no 23:35, ele está lá na cruz, e o povo está ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam o quê? Salvam os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Veja, a declaração, a resposta, a pergunta é o ponto fundamental da tua vida, é o ponto fundamental do universo. É isso que faz a diferença. Uns dizem: realmente tu és o Filho de Deus. Outros são indiferentes, outros rejeitam, outros até zombam dessa declaração. Igualmente, 36, os soldados escarneciam e aproximando trouxeram vinagre dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ah, se fosse eu, descia ali na hora, arrebentava com tudo aquilo, para provar que eu sou o que sou. Jesus não precisa provar nada. Ele é o Filho amado, em quem Deus se compraz dele. Ele veio com uma missão. Quem aqui é filho amado do Senhor também? É tão bom ser filho amado. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Eu fico todo arrepiado. Mas todo filho amado tem uma missão. E a missão não é para os homens verem, não, viu? A missão é para ser cumprida com o poder do Pai na tua vida. E muitas vezes, ao cumprir tua missão, vão zombar de você, vão caçoar de você. Se tu é isso, então faz aquilo. Se tu és mesmo o que diz, por que isso acontece na tua vida? Se tu és filho de Deus, porque fulano é doente? Por que fulano saiu, morreu, dançou? Sei lá. Isso não importa. O que eu sei é que eu sou filho amado do meu Pai. E o que eu sei é que eu vou cumprir a missão que Ele me deu. Eu vou ser a luz que brilha. A luz dele vai brilhar através de mim, para que os homens vejam e perguntem: quem é esse que habita naquele baixinho? Certamente é maior do que eu. Então, ele não precisa falar a ninguém. E veja que todo o quadro da vida de Jesus é sempre isso: o Filho do Deus Altíssimo sendo recebido ou sendo rejeitado. E ali ficou, contra a vontade dos judeus. Versículo 36. Também sobre ele estava epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo o quê? Esse é o Rei dos judeus. Eles tentaram até tirar isso, mas Pilatos disse: não vou tirar não. É essa a razão porque ele foi condenado. Vocês disseram isso para mim, e esse é o motivo de todas as coisas. Crucificaram, zombaram dele na cruz,
E da mesma forma que ele entrou no mundo, ele saiu. Ele entrou num lugar desprezado e indigno. E saiu desse mundo, num lugar mais desprezado e indigno que alguém poderia sair, crucificado naquela cruz. Por isso é tão difícil para os gregos, e quando eu falo grego, falo dos intelectuais, entenderem isso. Como um rei dos reis pode se submeter a isso. Mas esse menino não para na cruz. Esse menino vai além da cruz. E ele ressuscita. Diga comigo, ele ressuscitou. E ressuscita e os discípulos ainda não entendem quando encontram o sepulcro vazio. Ficam meio tontos. Não sabem o que está acontecendo. E aí, com medo das autoridades, ficam trancados num quarto. João 20. E ali estão trancados sem saber o que vão fazer. Vamos lá para João 20. Que ele está ressuscitando. Estamos chegando quase no final, porque um dia ele voltará. Amém? Aleluias. E ali está, 20 e 19, ao cair da tarde, as portas estavam trancadas, estavam com medo dos judeus, e veio Jesus, o Jesus ressurreto já, pôs-se no meio deles e disse o quê? E eu diga para o seu irmão, paz esteja convosco, porque Jesus vive. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Jesus vive. Eu sei que Ele morreu por você. Eu sei que Ele é o príncipe da paz. Eu sei que Ele pode entrar na tua alma agora e trazer paz, e trazer confiança, que haja o que houver, não chegou ao fim do túnel. Ele é aquele que traz algo novo nas nossas vidas. Ele é aquele que morre, mas ressuscita. Ele ainda está vivo. Aleluia. E aí, recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas o meu amigo Tomé, o famoso Tomé, não estava presente. E aí eles foram contaram para Tomé, Tomé, o mestre ressuscitou, Tomé. Que é isso? Que é isso? Vocês estão ficando fanáticos. Ficaram doidos porque foi muito impacto para vocês. Os psicólogos, com todo o meu respeito, iriam analisar e até seguiriam o meu amigo Tomé, explicando o que aconteceu na mente daqueles que passaram por um momento de impacto muito grande. Mas aí disse Tomé, 25 no final, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, onde entrou a lança, de modo algum acreditarei. Uma semana se passou, 8 dias se passaram. De novo os apóstolos estão juntos, os discípulos estão juntos. Dessa vez, o amado Tomé está junto com eles. E mais uma vez, Jesus Cristo entra e diz no final do versículo 26, paz seja convosco. E logo disse a Moisés, Tomé, põe o teu dedo aqui nos meus cravos. Toca o meu lado. Respondeu-lhe Tomé, 28, Senhor meu e Deus meu. Como eu pude duvidar? Jesus diz, Tomé, porque tu viste, tu creste. Mas bem-aventurado aquele que não vê e vem a crer. Aleluia, você crê? Aleluia, você crê? Esse é um bom início. Isso é necessário, mas não é suficiente, porque até os demônios creem. A declaração que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo é a declaração que impacta o mundo. Essa é a resposta à pergunta. Mas a resposta à pergunta existe um posicionamento.
Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Ele não diz: tu és o Deus, filho do Deus Altíssimo. Não, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Eu trago você para mim. Eu te aceito não só como a revelação de que quem tu és, mas eu te aceito na minha vida como o meu único Deus e o meu único Senhor. Essa é a declaração que complementa a declaração de Pedro. Uns ficam em Pedro dizendo: Jesus é isso, eu creio nele, ele está vivo, mas isso é incompleto, amado do Senhor. Tu tens que ter essa declaração: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu único Senhor, eu te seguirei. Quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e segue, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Esse é um súdito do Rei Altíssimo, do Senhor dos Senhores, do Rei amado, de um reino eterno. Aleluia. Tu és meu Deus e Senhor. Quem pode dizer isso hoje aqui? E esse menino um dia voltará. E ele não voltará agora como ele saiu e como ele entrou no mundo, de forma humilhante. Ele voltará, está escrito em Lucas 21, 27, você não precisa ler. Ele voltará em poder e glória. Ele não vai ser mais aquele que se humilha por nós, mas agora ele vem em glória. Ele veio ao mundo num lugar que não era digno, mas agora ele vai vir como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do Universo. Ele ascendeu em glória, ele voltará ao mundo revestido de poder e glória, e naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas será que Jesus Cristo é o teu Senhor? Até a sua volta. Até a sua volta. Você precisa sempre estar ligado na resposta. Quem é esse? Ele é o Filho do Deus Altíssimo. O menino que nos foi dado. O grande presente de Deus. Que ao longo dos anos, apesar de uns não quiseram nem saber e não reconheceram ele como Filho de Deus, outros reconheceram, mas não se posicionaram de forma coerente com a declaração, não disseram: tu és o meu Deus. Hoje, esse menino, está aqui em espírito e em verdade. O que ele nos chama hoje para dizer é: eu digo para vocês não fiquem indiferentes à sua presença. O Rei dos Reis está nesse lugar. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode quebrar o jugo de Satanás sobre a tua vida. Só Ele pode quebrar o poder do pecado na tua vida. Só Ele pode te curar de uma enfermidade incurável. Só Ele pode te dar esperança. Só Ele pode te conduzir ao caminho de vida, ao caminho eterno. Só Ele pode te dar alegria interior. Só Ele é a luz do mundo. Só Ele é o príncipe da paz. O que é Ele para você? Não fique indiferente. Reconheça quem Ele é. Filho do Deus Altíssimo. Aquilo que você crer hoje vai impactar a tua vida. Alabachai, saradalabalachai. Você crê que Ele é o Filho de Deus? Então dá glória a Deus. E se você crê, se você sabe a resposta da pergunta, se posiciona. Se posiciona como, pastor? Meus discípulos, quem dizem que eu sou?
Uns dizem que isso é um profeta, outros dizem que é um mestre. E Pedro diz: tu és o Filho de Deus Altíssimo. Quem ele é para você? Por quê? Diante do profeta, você ouve a profecia. Diante do mestre, você aprende. Mas diante de Deus, você se rende e adora. Quem ele é para você? Um grande homem, um grande mártir. Um grande mártir chama a sua atenção uma grande causa. Um grande mestre te dá ensinamentos. Mas ao Deus, se Ele é o Deus Altíssimo da tua vida, só tem uma posição a ser tomada: rendição e adoração. Nesse dia, se posicione e adore o Senhor. Adore esse menino que veio esse mundo. Adore pelo que ele é. Que quando ele entrava naquele jumentinho, declararam: eis o que vem em nome do Senhor. Ele diz assim: se ele se calasse, até as pedras falariam e declarariam quem eu sou. Mais do que saber quem ele é viver de acordo com aquilo que ele é responder aquilo que ele é. E hoje, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o menino que se fez carne, está aqui, Espírito, que subiu da cruz e ressuscitou, está aqui preparando o teu coração. Hoje é dia em que celebramos essa vitória. Hoje é dia em que o jugo já caiu das nossas vidas, que o inimigo já não tem mais poder sobre nós, e a única coisa que nos resta fazer é se render em adoração e dizer: tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, glorificado seja o teu santo nome. Eu te faço um desafio: abre a tua boca, porque ele está aqui. Comece a declarar isso a ele, quem ele é. Aleluia. Ah, não, meus irmãos, não, eu acho que as paredes falariam mais alto do que nós estamos falando agora. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele foi a profecia 700 anos atrás, 2.700 anos atrás. Ele veio, cumpriu a sua palavra. Agora a palavra que se cumpre é: aqueles que são deles o adorem, o louvem, agradeçam, porque ele nasceu, agradeçam, porque ele veio ao mundo, agradeçam, porque ele está dentro de ti, meu irmão. Agradeçam, louvem, glorifiquem. Louvado, exaltado, alabais, ora da labaixai. Alabai, alai, alabai, assai, e ora da labai, assai, oh, labai, adaradai. Diga quem é esse menino para você. Diga a ele: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Alabai, 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 assai, aradai, alabai. Celebre o dia de hoje. Celebre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Celebre a vida eterna que Ele te deu. Celebre o Espírito Santo que Ele derramou em você. Celebre o sopro de vida que Ele te deu. Celebre porque tu és filho amado como Ele. Celebre porque tu fazes parte da família de Deus. Celebra, abre a tua boca, louva o Senhor. Aradalabaiadai, oradalabaradalabaiadai, olabalabassai.
Haradai. Alabalaba, radarabai. Ioradai. Aleluia. Se quiser ficar de pé, fica de pé. Mas é o dia de Natal. É o dia que devemos celebrar o nascimento dele. Alabás, a obra dele, a presença dele. Não fique indiferente como ficaram. Não rejeite como rejeitaram. Haradalabai, saradai. Celebra, celebra e recebe. E recebe, e recebe, e recebe a paz, e recebe a alegria interior, e recebe o toque do Espírito, recebe. Aonde havia desesperança, Ele trouxe luz, Ele trouxe esperança. Aonde há um jugo na tua vida, Ele desfaz. Alabás, aradalabai, aradalabai. Ora darabás. Recebe mais do Espírito do Senhor. Aradalabaradalabai. Oh, aleluia. Aleluia. A profecia termina, não precisa abrir, em Isaías dizendo que o reino dele vai aumentar, o reino dele vai se expandir. Agora você começa a ser preparado para a reunião de família de Natal. Você está recebendo, você já entendeu o que é, o teu coração está agradecido, você se alegra, você celebra. Não um momento da tua vida, não um momento que pode não ser o melhor, mas celebra que o nascimento de Jesus Cristo nesse mundo e na sua vida. Agora você recebe a presença do Senhor, agora você se rende diante dele e se prepara para a reunião de Natal. Nessa reunião de Natal, muitas coisas são ditas. Foge das polêmicas, por favor, foge das polêmicas. Não fique olhando com censura a árvore de Natal ou o presépio que você vai encontrar. Mas você vai lá compartilhar o reino. Você vai lá compartilhar o menino. Você vai lá levar o Jesus que habita dentro de você. Você vai lá levar a paz que ele te deu. Você vai lá levar a alegria interior que ninguém pode ter, a menos que tenha ele. Você vai lá levar o amor. Você vai lá, como as crianças disseram, deixar a luz de Cristo brilhar através de você. Cada abraço, se conscientize. Quando você der um abraço em alguém hoje, se conscientize que mais do que as palavras que você vai dizer, alguém habita em você e quer ter um encontro com aquele coração. Você vai abraçar com todo carinho e amor, deixando Jesus abraçar aquele homem, abraçar aquela mulher. Hoje eu quero que você faça isso lá na sua ceia, mas eu quero que você faça isso antes aqui. No máximo 2 pessoas. Leva agora o amor de Cristo, leva Cristo a essa pessoa e dê a ela um Feliz Natal. Abrace. Sai do seu lugar, abrace. Não abrace 20, mas abrace 1 ou 2. Passe com carinho. Abrace. Alabás. Deseje Feliz Natal. O que é isso? Eu navegarei? Isso eu navegarei. Aleluia. Aleluias, alegria. Aleluia, glória a Deus.
porque ele vive. Você sabe por que ele vive? Ana, ui. Porque ele vive, só para terminar. Quem quer dar um glória a Deus? Diga comigo: Senhor, hoje eu celebro o teu amor por mim. Eu celebro o menino que nos foi dado, o menino que veio a esse mundo, que subiu aquela cruz, que morreu por nós, que ressuscitou, que está à destra do Pai e que um dia voltará, e todo joelho se dobrará. Senhor, hoje eu celebro, porque Jesus vive, porque o menino vive.